Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos e hoje eu quero compartilhar com vocês, começar pelo menos esses 4 sábados de setembro, fazer reflexões bíblicas e eu quero compartilhar 4 reflexões bíblicas, hoje dia 7, depois no dia 14, dia 21 e a última no dia 28 de setembro. 4 sábados onde eu quero compartilhar a carta de Paulo à igreja de Filipenses. São 4 capítulos, 4 sábados e cada sábado um capítulo do livro de Filipenses. A carta da alegria, como muito é conhecida. E compartilhar o capítulo de número 1 dessa carta, a partir do versículo 27 ao versículo 30. Depois nós iremos ir para o início, fazendo sim uma meditação, uma leitura expositiva, compartilhando cada versículo dessa carta. Filipenses capítulo de número 1, versículo 27 diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, para que vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo, que continuam a ter. Pai querido amado, que o Senhor venha falar conosco a respeito da tua palavra, nesse livro de Filipenses, capítulo de número 1. Que o Senhor venha falar comigo, falar com todos aqueles que vão ver esse vídeo, vão ouvir essa mensagem. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. O livro de Filipenses, que capítulo de número 1, chamada Carta da Alegria, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Essa carta foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. E essa carta, essa igreja de Filipenses surgiu da sua segunda viagem missionária. Está em Atos capítulo 16. Paulo fez uma viagem missionária lá em Filipos. Houve a criação dessa igreja. E Paulo agora está escrevendo cartas para várias igrejas que ele abriu, Éfeso e várias igrejas que foram abertas, vários cristãos ali na Ásia e ali em Filipos. Paulo está registrando aqui uma carta em 4 capítulos para essa igreja. E nesse capítulo nós vamos explorar algumas situações que estão acontecendo nos assuntos. A carta de Paulo a Filipenses é conhecida como a carta de alegria, porque embora Paulo esteja preso, Paulo faz uma carta de ânimo, de alegria, mesmo diante de circunstâncias adversas. Só quem passou por problemas, todo mundo sabe que ser preso não é nada legal. Ser preso sendo inocente por causa do Evangelho, talvez as pessoas, que uma pessoa ser presa porque cometer um crime de corrupção, várias outras situações, ele foi preso realmente, houve um erro, mas ser preso injustamente, acho que aí a dor, porque quando a pessoa é presa, eu fiz algo errado, eu realmente fiz algo errado, estou preso, é a consequência do meu ato, mas ser preso injustamente,
é algo que deve ser muito doloroso. E Paulo estava sendo preso injustamente, embora ele esteja que o crime para Roma era a questão de Cristo. Ser cristão, pregar a Cristo é um crime. Então, aos olhos espirituais, estava pregando sobre Cristo, sobre Senhor e Salvador. Mas para Roma, infelizmente, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Temos adversários. A igreja, ela sofre, tem esses vários adversários, porque a igreja é um arauto, a igreja é o mensageiro da palavra. Existe uma força, existe uma briga entre o bem e o mal. E a igreja, com essa função de ser a voz profética, ser um porta-voz da mensagem da salvação dessa terra. Cristo deixou para a igreja ser sal e luz. A função da igreja é iluminar, a função da igreja é ser o sal, temperar, fazer a diferença nessa terra. A terra, ela está num processo de estamos indo para o final de todas as coisas, mas Cristo, ele... a gente pode pensar, tá, então vamos indo para o final, então vou deixar acabar. Não. Mas Cristo, o propósito, há um fim, há uma volta de Cristo. Porém, a função da igreja é anunciar que há um fim, há uma justiça de Deus. Porém, a função dos seus mensageiros, dos seus arautos também, como sal, é não deixar apodrecer a carne. Uma das funções é não só temperar, mas preservar. Porque o intuito é a igreja preservar a questão da humanidade, evitar o seu fim, entrar a decomposição, o apodrecimento, porque o propósito de Deus não é condenar o ser humano. Nunca foi o inferno, um lugar de tormento, não foi para o ser humano, foi para o diabo e seus anjos. Porém, o ser humano, por se afastar de Deus, o ser humano, por preferir o pecado, não querer a salvação, não querer o perdão de Deus, ele está se condenando. Porque quando o ser humano não quer o perdão que Deus tem a oferecer, ele está se condenando. E a igreja tem essa função de ser sal e ser luz nessa terra. Então a igreja de Filipenses estava com essa função. Paulo, no capítulo 16 de Atos, na segunda viagem missionária, e agora Paulo está escrevendo a carta para essa igreja porque ele quer estar sabendo mais sobre essa igreja, está não só incentivando, fortalecendo essa igreja, ele está tendo um relacionamento com os cristãos, com as suas ovelhas, e que o intuito de Paulo é ver uma igreja forte e uma igreja sadia, mesmo diante de circunstâncias e adversidades. A carta de Paulo, nesse primeiro capítulo de Filipenses, no capítulo de número 1, começa com Paulo e Timóteo, ambos escrevem a carta, Paulo e Timóteo, seu filho na fé, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, todos os cristãos em Cristo Jesus, inclusive os bispos, as lideranças da igreja, diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele já dá uma apresentação para a igreja na sua carta. E a carta, ela é para todos. Ela é uma carta que ela é para toda a comunidade cristã, para a liderança da igreja em Filipos e também aos membros da igreja, para todos os salvos, todos os santos. Essa é a finalidade dessa carta. Ele começa no versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Em todas as minhas orações dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês.
porque o estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele inicia nessa carta que você fazendo lembrando da igreja, da pregação do Evangelho, desde o início que a igreja começou a ser fundada, a pregação do Evangelho, fazendo sempre com alegria, com ânimo, e que lembrando que aquele que começou a boa obra, Cristo que iniciou, vai ser o que vai completar até o final. Ele está incentivando aquela igreja a continuar firme no propósito, continuar firme e alegre e ânimo em pregar o Evangelho. Essa é a primeira parte dessa carta, capítulo 1, do versículo 1 a 11, que eu incentivo a igreja de Filipenses, que ela pregue o Evangelho com ânimo e continuar firme, que da mesma forma que iniciou, que Cristo começou, ele vai terminar essa obra, mas que a igreja deve ficar em ânimo, com alegria, pregar a palavra, mesmo em cenários de dificuldades, de problemas, que continuemos firmes na nossa missão, continuemos firmes pregando o Evangelho em todo momento, em toda situação. Não viemos desanimar, não viemos desistir, não viemos olhar para trás. Embora as perseguições, as afrontas, os problemas que venham se levantar contra as nossas vidas, a Igreja de Cristo ela deve continuar triunfante, avançando, com alegria e com ânimo. Porque quem começou a boa obra, ele vai terminar. Então, quem começa e ele termina, então ele está durante. Ele iniciou, está acompanhando junto, e ele no final vai terminar e vai aperfeiçoar cada vez mais. A segunda parte da mensagem, que embora Paulo esteja preso, então ele está incentivando a igreja a continuar firme, que a circunstância da prisão dele não mudou o amor e o zelo pela igreja. Ele está preso fisicamente, mas espiritualmente ele está livre. Então, problemas das aflições, das perseguições, não prendeu ele, não acorrentou a sua alma e seu espírito. Não, ele é livre, ele continua liderando. É um momento de adversidade e luta, mas ele continua ali pregando o Evangelho, cuidando de uma igreja. Que ao momento que você esteja sendo afligido, você continue cuidando do seu rebanho, que você continue cuidando das pessoas, cuidando da sua família. Mesmo em momentos de adversidade, você não venha parar essa missão que Deus colocou nas suas mãos. Continue firme, pregando o Evangelho, cuidando de vidas, cuidando de almas, cuidando da sua família, pregando o Evangelho. E quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, a tribulação, a luta, as adversidades não causou problema, não. Contribuiu. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Romanos 8:28. As coisas estão contribuindo. O problema que você está passando está contribuindo para o Evangelho ser pregado. É o que ele fala. A guarda pretoriana estava tendo acesso ao Evangelho porque Paulo estava preso.
Paulo foi preso por causa do Evangelho. E ele está preso. E a guarda pretoriana está tendo acesso ao Evangelho. Então, Paulo não foi enviado. Talvez as pessoas adversárias vamos calar Paulo. Não. Ele estava apenas Paulo sendo como fosse aquele cavalo de Troia, lá na guarda petroliana. Que ia pensar assim, agora ele está calado, vai ficar preso. Não. Lá ele estava pregando o Evangelho. Os soldados estavam tendo acesso ao Evangelho. Porque ele, que deveria ir para a prisão para se calar, ele estava indo como um arauto, como um pregador, como um mensageiro da palavra naquele presídio. E lá ele está pregando o Evangelho. E isso tem contribuído, porque não só a guarda pretoriana, as pessoas estão tendo mais ânimo, porque as pessoas acham, agora acabou o ministério. Ele tá quieto, ele vai ficar preso, não vai falar mais nada. E não. As pessoas vão parar, não. A obra continuou. Porque mesmo Paulo preso, mesmo Paulo passando por adversidade, as pessoas se animaram a pregar o Evangelho, a continuar crendo. Que as lutas e as adversidades na nossa vida possam ser um trampolim para que a gente pregue mais o Evangelho, vidas sejam mais salvas e pessoas venham se animar e continuar a caminhada em Cristo Jesus. Versículo 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento da prisão, mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Ou seja, Paulo tinha inimigos também, até pessoas que deveriam ser amigos, ser alguém que ser irmão em Cristo, mas havia pessoas que deixaram a fé em Cristo Jesus para a sua própria ganância. E Paulo ali está dizendo, as pessoas estão na cadeia, levando mensagem para ele, Paulo, tem um grupinho lá, aquele grupo que saiu fora, que abandonou, aquele grupinho lá que está pregando lá sobre Cristo, que ele lá só para interesse próprio, para ganhar dinheiro. E aí, Paulo, estão lá. E aí? Paulo, ele simplesmente maduro, com a maturidade dele, falando, gente, o que importa? Vocês estão pregando, estão achando que estão me afrontando, eles estão pregando para ganhar dinheiro? Não, não está me afrontando. Eles estão pregando. A consequência vai ser com Deus. Deus, logicamente, vai julgar se a pessoa está fazendo por interesse ou não. Mas eles estão. A mensagem está sendo pregada. Eles estão pregando a mensagem, que é Cristo. Jesus fala a respeito dos fariseus, faz o que eles estão ensinando. O que os fariseus ensinam é o correto, mas não imite o padrão as atitudes dele. A mensagem é verdadeira, só que as atitudes são erradas. Muitos falam que os fins justificam os meios, um pouco de pragmatismo. A gente tem que tomar um certo cuidado que os fins nem sempre vão justificar os meios, mas aquele povo estava pregando, a mensagem era verdadeira, só que o coração era falso, era por interesse, era por ganância. Mas a gente vem entender que analisar a mensagem. Então, Paulo ele não está preocupado com a concorrência, não está preocupado com os inimigos, ele está preocupado com a mensagem. Aquela mensagem é verdadeira. Pessoas estão sendo salvas. Mesmo que a atitude daquele grupo é errado, mas a mensagem está sendo pregada. Mas que a gente vem entender, mesmo no momento das adversidades, que analisar que a nossa preocupação é com o Evangelho, é com a mensagem, é com a pregação, é vida e ser salvo. Se alguém está pregando por ganância, se alguém não está sendo sincero, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Mas vamos entender que enquanto Deus não está julgando e eles estão lá trabalhando, acalma, quieta o coração. Entendeu? Não vamos arranjar confusões de denominações, igrejas, porque um faz isso, porque não. Seja como Paulo, maduro na fé. Você combata a heresia, a mensagem. A forma que se é o coração da pessoa, é com ela
Deus, mas a pregação está sendo feita. E isso que é importante. As pessoas acharam que isso traria problema para Paulo. Paulo maduro, Paulo na prisão, mesmo luta. Não vou me desesperar, não vou ficar aqui dentro da cadeia. Não, tem que mandar parar, tem que fechar aquilo, tem que mandar eles parar de pregar. Não. Paulo está maduro na fé. Porque o interesse dele é que é no evangelho ser pregado. Ele está com um objetivo, é alma, é um propósito, são as vidas que estão lá na igreja de Filipe. Não é com concorrência, com quem saiu, com quem deixou, com quem está fazendo. Não. O propósito é cuidar de igreja. Tem gente hoje que está mais preocupado em qualquer outra coisa, mesmo com igreja. Tem gente que está preocupado com os haters, tem preocupado com as concorrências, com as outras igrejas, com os hereges por aí. E a sua igreja, muitas vezes, não está preocupada com isso. Nosso propósito é a igreja, é cuidar dela, da igreja. Nós estamos preocupados com tudo, com quem fez, com quem caiu, com quem pecou, com quem isso, vai por tudo. Tem gente que só vive, pastor, que só vive infelizmente, envolvido em política, envolvido em todas as outras áreas, e a igreja definha. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Com presidentes, com não sei quem, com esquerda, com direita, é nossa igreja. A igreja de Cristo, esse é o objetivo. Temos que preocupar com a nossa igreja. A igreja de Cristo. Continuando para a gente ir chegando à questão da conclusão dessa carta. Versículo 19. Porque estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Ou seja, Paulo ele está vivendo um dilema. Paulo ele está preso. E no momento ele sabe que há a pena de morte. Ela existe. E se ele morrer logicamente, depois ele acabou sendo morto pelo Evangelho. Foi decapitado em Roma. Mas, acho que se não me engano, mas aqui ele está no momento que ele assim, não sabe o que é melhor. Se ele morrer, ele vai estar com Cristo. Ele tem a segurança da salvação. Nessa primeira prisão, ele tem a segurança da salvação. Ele tem. Não importa o que vai acontecer depois. Se ele viver, ele vai ter a oportunidade de cuidar da igreja. É isso que ele deseja. Cuidar da igreja. Se depois ele foi preso e vai ser morto pelo Evangelho, mas agora, neste momento, ele está com desejo, ele está com... Eu acho que ficar é melhor. No momento porque eu vou cuidar da igreja, eu vou cuidar de vidas. Porém, eu tenho a minha segurança e a minha certeza da minha salvação. É isso que eu quero compartilhar com você. A segurança da salvação. Estar hoje, cumprir a missão de pregar o Evangelho é muito bom, é muito importante. Mas estar com Cristo é infinitamente melhor. Porém, enquanto estou aqui nessa terra, prego o Evangelho. Enquanto estamos aqui, vamos cuidar de almas. Enquanto estamos aqui na terra, vamos proclamar o Evangelho até que ele venha. Venha coletivamente para buscar a igreja, ou venha individualmente para levar a mim, ou levar você, levar para o céu. Não sei quando é o dia do nosso fim. Mas enquanto estamos bem, vamos pregar o Evangelho.
Vamos pregar o evangelho, porque essa foi a função, essa foi a missão, esse é o propósito de Deus na nossa vida. Foi para isso que fomos escolhidos, para pregar o evangelho. Essa é nosso destino, é a nossa